Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Deus é muito bom. Nós só um breve testemunho bem rápido aqui. No domingo retrasado, na hora da oferta, eu cheguei a falar alguma coisa da Lisa aqui. Quem estava aqui lembra, né? Sobre a questão do dízimo. Ela foi lá na mesma noite, o Senhor presenteou com a boneca que ela queria. Beleza. Passa a semana, a minha querida primogênita Anne Souza, maravilhosa, está aqui. Fez 10 anos na quinta-feira. E aí, irmãos, ela estava ansiando para ganhar um relógio. Aqui um relógio. Só que a gente queria surpreendê-la. A gente foi lá e comprou um batismo para ela, aniversário, aquela coisa toda. E pronto. Aí o vô dela deu um dinheirinho para ela ir gastar no shopping. Vamos para o shopping. Nós falamos assim, já que é o vô que deu, o que quiser gastar, vai gastar. Porque as máquinas, pega a bichinha, tem nada. Pode ir. Nós deixamos. Aí lá no shopping agora não tem aquelas caixas, você comprar a caixa misteriosa, você paga lá R$25 e pega uma caixa. Irmãos, olha como é que Deus é bom. A Ana ficou, pai, eu quero nessa caixa. Eu quero na caixa, então vai na caixa. Eu fui lá, deixei a Lizzie, dei uma dica da caixa, dei uma furada lá dentro. Meu número da sorte é muito bom. Aí a Joara ajudou a escolher dela. Bom, quando a caixa caiu, eu falei assim, amor, uma coisa grande. Eu dei dar um barulhão que caiu. Quando abre a caixa, irmão, o que estava lá dentro? Um relógio, irmão. Do jeitinho que ela queria. E ela estava orando a Deus, pedindo a Deus um relógio. Então assim, Deus é bom demais, né, minha? Deus é fiel, né, meu amor? Um batismo não é relógio, né? Não tem de livro para ler, né? Deus é bom demais. Então, contando aqui, irmãos, nas coisas mínimas, o Senhor nos surpreende. Isso quer dizer que Ele sempre vai dar o que a gente pede? Não. Mas o Senhor ainda derrama graça sobre nós, amém, irmãos? O importante é saber agradecer, tanto pelo sim, como pelo não de Deus. Eu senti de trazer esse coração de vocês nessa noite. Irmãos, seguimos então. Hoje, de fato, chegamos na metade do livro de Eclesiastes. E para você que está nos visitando a primeira vez, nós estamos aqui acompanhando, né? Estamos nos debruçando no livro de Eclesiastes. E eu posso falar para vocês, irmão, tem sido um desafio para nós. O livro de Eclesiastes, um livro difícil, muitas vezes indigesto, mas o Senhor traz para nós sempre da sua graça. E hoje o tema da lição, o tema do sermão hoje é quando muito não é suficiente. Capítulo 6 de Eclesiastes, os comentaristas que eu estava estudando, e se você, alguns irmãos da igreja têm essa prática, eu acho maravilhoso, enquanto nós entramos em uma série de mensagens, eles também começam a fazer essa leitura na sua casa. Então muitos irmãos me procuram, às vezes falam depois do sermão, pastor, quando eu li a passagem sendo pregada do livro, eu fiquei pensando, o que vai sair, né? Eclesiastes não é desse não, irmãos. E se você leu o capítulo 6 de Eclesiastes na sua casa, ou já se deparou com ele, nesse capítulo, de fato, ele é o capítulo mais pesado do livro. É um capítulo onde, assim, Salomão, ele debruça para simplesmente trazer a sua angústia pela visão da vida. Quando a gente vai ler, até os comentaristas analisando, falam assim, e aqui está o texto. Aqui estão os versos que são pesados, porque no outro, nos que a gente já passou, onde ele vai mostrar que a vida não tem sentido, nós percebemos que ele está explanando o seguinte: a vida não tem sentido sem Deus. Não adianta procurar sentido na vida, nos prazeres, na sabedoria, na obra criada, no trabalho. Não adianta procurar sentido nesse lugar, porque nesse lugar ele é vazio. É vapor, é vaidade. Então dá para mostrar o que Salomão está fazendo no capítulo 1 ao capítulo 5. Ele está simplesmente olhando para a vida e mostrando para nós, irmãos, não adianta tentar trazer e deixar a sua vida como a base da alegria e o sentido do viver nessas coisas. Porque a vida debaixo do sol, ela é pesada, ela é vaidade, ela é fútil. Só que no capítulo 6, o tom de Salomão muda. Você vai perceber que ele vai falar coisas aqui que ele já disse.
mas você percebe somente uma angústia agora. O que a gente vai perceber nas palavras de Salomão não é tentar mostrar que a vida não faz sentido sem Deus, é simplesmente um homem sentado, revelando e mostrando a angústia que está consumindo o seu coração, ao mostrar a dureza da existência humana. E esse texto que nós vamos debruçar nessa noite, irmãos, Salomão, quando nós vamos olhar, para a gente voltar um pouco atrás, os estudiosos vão dizer para nós que Salomão ele escreve os 3 livros conhecidos, fora os cânticos dele, em 3 etapas da sua vida. Primeiro, Provérbios, no início da sua jornada, no início ali, quando ele está trazendo somente, colocando a sua sabedoria em prática, ele traz Provérbios, com várias práticas para nós, com vários conselhos maravilhosos. Cantares no auge da sua paixão, amém, irmão? Salomão apaixonado, exalando amor, está apaixonado, está ali, irmão, tudo para ele é lindo. Ele olha para o cavalo e fala: que cavalo maravilhoso, parece que é minha esposa. Não é assim? Mas não é assim que eles acham, irmão? Faz sempre que seu cabelo é igual a pena do cavalo. Se a gente fala isso hoje, irmão, nós estamos um pouco. Mas ele está apaixonado, irmão, fazendo poema, tudo para ele é bonito, né? Bom dia, vida. Só que em Eclesiastes nós temos um homem já velho, cansado do seu labor, mas também pesando sobre ele as consequências dos seus atos da vida. O texto para nós vai dizer da história de Salomão que no final da sua vida, lembre-se, o reino de Israel foi dividido pela má administração de Roboão, mas foi profetizado por quem, irmãos? Na época de quem? Salomão. Por causa do teu pecado, o reino de Israel será dividido. Salomão termina sua vida, irmãos, totalmente entregue à idolatria por causa da influência das suas milhares, das suas muitas esposas. Quando o Senhor diz: não casem com as mulheres fora da nação, porque elas farão vocês cultuar os seus deuses. Mesmo que naquela época as mulheres não tinham muito peso no seu falar, o marido queria fazer o que, irmãos? Agraciar. E o que ele fazia quando ele trazia para nós, quando ele fazia esses pactos com as outras nações? Na maioria desses pactos, das alianças, das uniões, dessa união para trazer paz sobre a terra, o que ele fazia? Casava. Então ele ia numa terra, casava com a filha do rei, e ia fazendo. Só que para trazer cada esposa que vinha com o que, irmãos? Com o seu Deus, com um problema também, e com seus deuses. E aí o final da vida é de um homem que olha para a sua trajetória, mesmo com a sabedoria dada por Deus, ele foi enganado pelo seu próprio coração, achando que poderia ser melhor do que aquilo que Deus disse: não faça, não vá por esse caminho, será um caminho de morte para você. Então agora Salomão velho, vendo a consequência das suas escolhas, das suas más escolhas e desobediência ao Senhor, ele senta para revelar mais uma vez e colocar os olhos diante da vida. E aí ele percebe, não é simplesmente um livro fatalista, mas é um livro real. Você já percebeu que quando a gente já passamos por 5 capítulos de Eclesiastes, não é simplesmente um olhar pessimista, amém, irmãos? Vocês percebem isso? Mas é um olhar o quê? Real da vida. A vida é assim, ela machuca. A vida nesse mundo caído, ela vem para nos derrubar mesmo. E se nós tentarmos viver ela abaixo do sol, tentar viver a vida sem Deus sendo a direção e a nossa pedra fundamental, o que nós vamos ter é cansaço. E aí Salomão vai trazer uma angústia agora, no qual ele vai trazer um grito e um desespero que choca muitas vezes. Salomão já falou nos capítulos anteriores: melhor é morrer do que viver. Mas agora ele toca em algo que muitas vezes é sensível para muitas pessoas. Então Salomão, no auge da sua sabedoria, olha para a vida e percebe um paradoxo aqui. Ele começa com isso: há muitas pessoas que têm muito, riquezas,
bens, fama, família longa, mas ele diz: não desfrutam de nada. Logo, a vida se torna um peso e o coração continua vazio. E aí, quando nós olhamos para a nossa geração, vivemos em uma geração que nunca teve tanto, irmãos. Abundância sobre nós, de informação, de tudo. Temos livre acesso a coisas inimagináveis em gerações passadas, mas também nunca se sentiu tão vazias. Pessoas acumulam riquezas, vivem longos anos, mas é tão difícil nos dias de hoje. Conquistam títulos, têm muitos filhos ou não. Um dia desse eu vi uma frase falando assim, né? O mundo de fato está em extinção. As gerações passadas tinham 10 filhos. Chegou outra geração para 2 filhos. A passada, 1 filho. A nossa, 1 cachorro, e castra o cachorro. Acabou, irmão. É a forma que a gente vai caminhando. Só que, quando nós olhamos para a palavra, o número de filhos era visto como que, irmãos? Bênçãos derramadas sobre o Senhor, ainda continuam sendo. Então, mesmo a gente conseguindo ter isso tudo, nós percebemos que a vida da sociedade como um todo continua vazia, sem sentido, apesar de ter tudo. E aqui hoje nós vamos nos encontrar diante de 3 verdades, e eu quero que ela grave no teu coração. A primeira verdade: a inutilidade da riqueza sem desfrute. Segundo, a futilidade da vida sem propósito. E por último, a limitação do homem sem Deus. E os primeiros versos que nós vamos ler, eu te peço para abrir a sua Bíblia então, em Eclesiastes capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, por favor. E eu te peço, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Amém, vocês já estão aprendendo. Verso 1 ao verso 6 nós lemos: há um mal que vem debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. Lembra no final do capítulo 5? Que Salomão fala no capítulo 5: bom da vida é o que? Alimentar, comer, desfrutar do teu trabalho e entender que mesmo se você tiver riquezas, entenda, é dom de Deus. Ele termina o capítulo 5 assim, mostrando para nós que há pessoas que vão ter riquezas, porque ele começa primeiro dizendo que homens, eles não se fartam pela riqueza, é o coração do ser humano, mas ele diz, mas mesmo assim, vai ter homens que vai ter riquezas e vai entender que é dom de Deus, e por isso vai agradecer ao Senhor. Só que agora ele traz uma outra visão. Eu vi um mal que paira sobre a humanidade. Homens que Deus faz o quê? Confere riqueza, é o mesmo homem no final do capítulo 5. Mas ele agora começa a trazer a angústia do seu coração. Ele não só recebe riqueza, recebe bens e honra, é fama, é louvor, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para o estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até numa idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calma da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele que vivesse por 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Aqui agora Salomão ele começa a dizer a primeira coisa que nós encontramos no verso 1 e verso 2: Deus pode dar bens, mas não dá o poder de desfrutar aquilo que recebemos, e é algo muito pesado isso. Salomão então ele para observar as pessoas à sua volta,
Alguém tem riquezas, bem e honra, mas não consegue desfrutar delas. Primeiro, porque pode estar dentro e caminhando, enquanto nós caminharmos nesse mundo, nessa terra que ela é inquieta, cheia de desejos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nunca estaremos satisfeitos. Muitas vezes, Salomão tocando isso desde o capítulo 5, nós receberemos de Deus as bênçãos, mas não conseguimos desfrutar porque nós nunca estamos satisfeitos. Ele traz isso no capítulo 5. Mas Salomão ele vai trazer agora um lado pesado. Por que Deus? Isso é algo que pesa sobre a humanidade. Deus vem e derrama bênçãos, riquezas, fama, tudo que a alma daquela pessoa deseja, ela recebe, mas Deus não dá o dom para ele desfrutar. Ele está dizendo a pessoa que morre de forma repentina. Aquela pessoa no qual a gente viu, teve tudo, recebeu tudo, mas de uma forma repentina, sem desfrutar daquilo que recebeu, ele vai embora. E aí é o pesado, porque ele viu receber, mas não conseguiu descansar naquilo que recebeu. E o pior, outro acaba gozando daquilo que ele acumulou. E aqui começa a trazer algumas verdades para nós, que nós precisamos depositar no nosso coração. Porque eu não quero que eu e você simplesmente se dobrem à angústia de Salomão nessa noite. Mas é que nós olharmos para aquele homem que Salomão estava olhando, nós consigamos tirar deste homem conceitos para a nossa vida. Entenda, acumular nunca trará sentido para a sua vida. O acúmulo pode ser a pregação desse tempo. Ter bens, variedade de bens, mas entenda, se você não tem paz para desfrutar e nem tempo para isso, você pode estar perdendo muito do seu tempo, porque você não aproveita aquilo que Deus tem derramado na sua vida, tentando cada dia mais encontrar segurança nos bens, mas você não sabe que Deus pode estar preparando uma manhã no seu cuidado. Isso pesa sobre a humanidade. Somos finitos, mesmo que não reconheçamos isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem projeto para 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, irmão. Porque nós temos a certeza que lá estaremos, achando ser donos de nossos tempos. E por isso, não somos criteriosos como hoje. Pedro fala isso para nós. Percebendo que o tempo do fim se aproxima, que Cristo está voltando, sejamos criteriosos. Caminhamos com sabedoria. Isso aqui é algo bom para dedicar o meu tempo agora, sabendo que amanhã eu não posso estar aqui. E aí nós podemos começar a analisar só a nossa vida. Será que eu estou entregando o tempo a algo que posso nem aproveitar amanhã e que é passageiro, ao invés de me entregar a um tempo de devoção com o Senhor, a um tempo com a minha família? Porque eu tenho que entender, eu não sou infinito, amanhã eu posso não estar aqui. E nós estamos muitas vezes como esse homem, ou recebendo de Deus e querendo cada vez mais acumular, ou simplesmente porque o nosso coração não se farta, sem perceber que a gente vai partir, sem ter tempo de desfrutar daquilo que o Senhor tem derramado em nossas mãos, porque estamos perdendo tempo. Precisamos entender que precisamos desacelerar para aproveitar daquilo que recebemos das mãos de Deus. Família, tempo de devoção. Entenda, a prosperidade sem a bênção de Deus é o cálice de ouro, mas cheio de doce amargo em seu meio. O problema, irmãos, não é o que temos, mas é se temos o coração grato. E aqui ele vai trazendo para nós algo que vai trazendo um amargo ao nosso coração. Ele vai dizendo, assim como a vida é breve, tudo que recebemos tem data de validade. Por isso, se apegue ao que é eterno, meu irmão, minha irmã. Essa visão de Salomão não é para sairmos aqui pensando, não é mesmo, é ruim demais, né? Eu não posso saber se eu nem voltar aqui. E aí tem gente que para de viver. Eu já falei aqui, já sei quantas vezes eu dei esse exemplo aqui, né? Já perdi as contas, já quantas vezes eu dei esse exemplo. De um tempo atrás, já é uma esquina ainda, meu.
Um dia eu cheguei perto do casal, porque quando o casal casa, o que nós começamos a cobrar? Ele logo em seguida, irmão, nós somos assim, nós somos insaciáveis. A pessoa está solteira e a gente fica cobrando ela. Aí casa que a gente cobra. Aí pega um filho e a gente cobra. O segundo filho. Um cachorro, não 3. Nós vamos cobrando, porque a gente é o quê, irmãos? Insaciável. E aí eu cheguei perto desse casal, o casal há um tempo, falou assim, meu irmão, e o menino, vai. Aí falou assim, pastor, Jesus está voltando. Eu não era pastor, não. Aí falou assim, Jesus está voltando. Para que eu vou arrumar menino? Só que assim, irmão, eu não tinha nem a Ana ainda. A Ana está com 10. E eu não sei como é que estão também, acho que alguém sabe o que eu estou falando. Que partiu para mudou para longe. Lembrou, né? Depois você me conta. Olha o pastor pegando dicas no meio da pregação, irmãos, porque tem gente que para a sua vida. Esse é o intuito, não é paralisar a vida porque eu sei que eu posso não estar aqui amanhã, mas é aproveitar o meu hoje, porque eu só tenho o hoje. Então quando você sentar com a sua família, sente com a sua família. Quando você receber as bênçãos de Deus, de fato, receba as bênçãos de Deus. Não fique esperando qual vai ser a próxima bênção. É esse tipo de pessoa que Salomão está tocando. É aquela pessoa que acaba de receber algo, mas já pensa, amanhã, o que Deus vai dar sobre mim? O que Ele vai derramar, hein? Eu estou aqui com o almoço da família, mas eu estou pensando na outra. Não, irmãos, esteja inteiro e completo para esse tempo, que é o tempo que você tem. Porque Deus pode estar derramando coisas sobre a sua vida e não te dá um tempo para desfrutar todas elas. Por isso precisamos aproveitar o agora e principalmente pesar aquilo que é eterno. Perdemos tanto tempo com coisas fúteis e inúteis no nosso dia hoje, porque achamos que somos eternos. Por isso que nos perdemos em dancinhas do TikTok, irmãos, em vez de estar alimentando de coisa sólida, porque a gente acha que amanhã não está aqui. Mas infelizmente amanhã a gente pode estar aglomerado no teu caixão chorando por você. Isso parece louco falar isso, mas é a realidade, irmão. Qual que é a certeza que nós temos na nossa vida? Qual que é, irmão? A morte. Essa é a única certeza que eu posso falar. Que Deus vai cuidar e que um dia eu vou partir. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 5 anos, eu não sei. Por isso o Senhor está nos chamando nessa noite. Aproveite e seja criterioso com o teu tempo. Porque você acha que vai ter tempo para desfrutar tudo que você tem, mas pode ser que Deus tenha outro caminho para você. Quem já teve alguém perto que você acha que foi cedo demais e levantar a mão, irmão? Quem teve ele? Todo mundo tem também. Partiu cedo demais. E aí o que a gente fala quando a gente vai conversar? Tinha uma vida toda pela frente, tantos projetos pela frente, tanta coisa para conquistar. Você entende que é essa mesma coisa? E aí o que Salomão está olhando? Isso aqui é algo que pesa sobre a humanidade. Nós não temos domínio sobre as nossas vidas, por isso precisamos ser sábios e escolher bem aquilo que nós dedicamos no nosso coração. No verso 3 e verso 6, Salomão agora ele vem e traz algo muito pesado para o texto. Ele fala: muitos filhos em longos dias não garantem sentido. E isso faz mais sentido para o povo naquela época. Para nós, a gente fica meio desconexo, mas a gente precisa trazer isso para nós. Primeira coisa, na cultura então hebraica daquele tempo, muitos filhos e vida longa era sinal de que, irmãos? Bênção, ser abençoado. Por isso nós vamos ver muitas mulheres que não tinham os filhos chorando amargamente, sendo largadas pelos seus esposos, seus maridos, porque ter filhos era sinal de bênção, principalmente viver por muito tempo. Então Salomão traz isso para nós. O que Salomão traz? Ele choca os seus ouvintes a dizer: se alguém viver muitos anos e tiver muitos filhos, mas mesmo assim não desfrutar da vida, seria melhor que nunca tivesse nascido. E ele compara agora essa pessoa que só viu as bênçãos ou a tristeza do mundo e partiu de forma breve, que é melhor, fosse melhor que ele tivesse sido abortado. E é um tema delicado.
Mas Salomão está tão angustiado, ele está com a angústia tomando conta do teu coração, que ele diz, pelo menos ele descansa. Ao invés de viver insatisfeito e viver atormentado. Salomão está trazendo para o nosso coração, se a satisfação não é garantida nessa vida, então talvez seria melhor estarmos mortos. Então ele compara a vida do homem que tem muito, com uma criança que nem viu e nem chegou a ver a luz do dia, e onde ele vai dizer que as trevas vão encobrir o seu nome. Pelo menos o descanso chega mais breve para ele. Bom seria sim. Salomão está angustiado, ele está olhando para a vida com pesar, olhando muitas vezes para a geração que vai pós ele, porque ele sabia os filhos que tinha. Salomão sabe o que está à sua volta, e ele está angustiado com isso. Então Salomão está denunciando a trágica ironia da vida, sem propósito, sem Deus. E é o que ele traz para nós, irmãos. Olha, se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso nem tiver sepultura. E aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o não tiver sepultura, muitas pessoas vão entender, é como se ele tivesse morrido como indigente, não tivesse lugar para poder sepultá-lo. Mas a ideia que Salomão está trazendo é o seguinte: mesmo com muitos filhos, no dia da sua morte, não tinha ninguém para o enterrar. Era um homem que só viu a tristeza. Por isso que ele está pesando. Era melhor para esse homem não ter nem nascido. E principalmente quando ele vai dizer a sua alma se fartar do bem, os comentaristas vão trazer muito, praticamente todos vão trazer aqui agora a diferença de algo que é chamado na teologia de graça, a graça especial, e da graça comum. A graça comum é aquilo que, quando nós encontramos na palavra, nós encontramos o seguinte: Deus faz a chuva descer sobre justos e injustos, o sol brilha sobre justos e injustos. Então nós vamos ver pessoas que não amam, não servem a Deus, prósperas, não vão ver, irmão, não vão encontrar essas pessoas. Pessoas não temem a Deus, literalmente, mas são pessoas prósperas. Tudo que ela põe a mão tem dar certo e prospera, porque isso é chamado de graça comum. Por isso temos pessoas que não são tementes a Deus, que produzem boas coisas. Amém? Só que para separar existe dentro o que nós denominamos de graça especial, que é a graça salvífica. E é disso, alguns comentários vão dizer que Salomão, mesmo sem entender, sendo direcionado pelo Espírito, ele traz sobre isso. Porque ele diz: se ele viver 100 anos, tiver muitos filhos, tiver 100 filhos e viver muito, e a sua alma não se fartar do bem, porque antes ele diz que a sua alma já fartou e teve tudo que desejou. Amém? Verso 1 e 2 ele vai falar sobre isso. Mas agora ele diz: se ele não fartar a sua alma do bem, é melhor que ele não tivesse nascido. E aqui acontece para nós, meu irmão, algo para trazer ao nosso coração. Mesmo que o Senhor tenha reservado para nós na eternidade passada uma vida aos nossos olhos pesada, mas se tivermos sobre a nossa vida a graça especial, glorifiquemos o Senhor, porque a salvação da eternidade no nosso coração, isso é o que importa. Amém, meu irmão? Ou deveria ser assim, mas o nosso coração não quer. Se a gente falasse para nós aqui de fato, irmãos, está aqui Deus, está aqui para falar para você, só precisa que você assine aqui, Ele vai derramar, é a garantia da salvação para você. Mas você vai passar uma vida muito difícil, uma vida difícil, de muita luta, tribulação, mas a sua salvação está garantida. Só assina esse contrato aqui, nós vamos pensar muitas vezes. Sabe por quê? O nosso coração ainda pesa aqui. Só que o Salomão está dizendo para nós: há uma bênção muito maior. Não adianta ele ter filhos, não adianta ele viver muito, e diante da sociedade ser como um homem abençoado e próspero, se a verdadeira bênção ele não tiver a salvação, a eternidade. Muitas vezes viemos à igreja para encontrar em Deus resposta para as nossas necessidades passageiras
sem buscar a garantia daquilo que é eterno. É saco vazio, é saco furado. O que o nosso coração precisa, a nossa alma precisa se fartar do bem. Porque a vida aqui não tem sentido sem o Senhor. E Ele vai trazer isso para nós. Entenda, aquele que nem chegou a ver a luz do dia, ele encontra descanso primeiro. Então quisera Deus que fôssemos como Ele, se a gente não tem de encontro a graça especial, mas nós somos encontrados por Cristo, amém, irmão? Amém, irmão? E nós temos em Deus a bênção eterna. Por isso, independente do que passa aqui, nós nos alegramos do Senhor. O que Paulo vai dizer para nós? A nossa leve e momentânea tribulação, ela tem gerado para nós o quê? Um peso de glória eterna. Ele faz uma comparação clara. Irmãos, leve e momentânea, com peso eterno de glória. O que você deseja? Você deseja ter uma vida rápida, mas satisfeita, sem a glória eterna? Quer trocar? Lógico, não. Mas muitas vezes o nosso coração não consegue fazer essa conexão e buscamos as coisas daqui. Entenda, meu irmão, que ele vai dizer mais uma vez, tanto que ele traz algo que faz muito sentido para ele, que ele vai dizer no final: ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, então quantos anos, irmãos? 2000 anos, isso aí, amigo. Mas não desfrutasse de novo de quê? Do bem. Ele diz: por acaso não vão todos para o mesmo lugar? O que ele está dizendo para nós, irmão? Independente se eu caminho e se eu recebo as bênçãos que hoje aos olhos dos homens é aquilo que nós queremos, se eu não tiver a graça que me sustenta na eternidade, tanto faz, porque todos vão para o mesmo lugar que nós morremos. O que nós precisamos, irmãos, é descansar no nosso coração e buscar é ter uma vida em Deus, o Cristo que nos encontrou, e ter nele a plena segurança da nossa salvação, ainda que soframos aqui, ainda que a vida for pesada aqui. Se nós estivermos confiados no Cristo que nos salvou, glória a Deus por isso. Estamos olhando para uma herança que não se corrompe, não se perde. O verso 7 e verso 9, leia comigo, por favor. Ele vai dizer para nós da futilidade da vida sem propósito. E ele diz: todo o trabalho do ser humano é para a sua própria, irmãos. Para onde, irmãos? Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. E também isto é vaidade, correr atrás do vento, atrás daquilo que é inútil. A primeira coisa que ele vai trazer para nós agora novamente: o trabalho não satisfaz a alma. Lembre do que Salomão vai trazer para nós, capítulo 3, que o Senhor colocou em nosso coração anseio pela eternidade. Ele vai dizer: todos trabalham para o seu próprio sustento, mas esse apetite nunca é satisfeito. Porque o homem muitas das vezes se depara pela cobiça, pela avareza, e tenta encontrar ali o sentido da vida, mas entenda, nós nunca estaremos satisfeitos. Trabalhamos, produzimos, ganhamos, mas continuamos vazios. A boca se alimenta, mas o coração continua faminto. Entenda, a aventura que você teve hoje, ela não só te traz um anseio para a próxima aventura. O que você comeu ontem não te sustenta para hoje. Isso é toda a vida. Mais uma vez, Salomão abre os nossos olhos para isso. Entenda, você nunca ficará satisfeito se você encher o teu coração com as coisas eternas, com as coisas passageiras. Somente o que é eterno satisfaz um coração que foi feito para a eternidade. Eu e você fomos feitos para a eternidade. Somente Deus pode satisfazer os nossos anseios.
Sabe o problema, irmãos? Nós encontramos hoje muitas pessoas vindo para a igreja para encontrar em Deus aquele que pode saciar o seu anseio, a sua fome passageira. Mas se você está aqui procurando isso, meu irmão, você vai se frustrar, porque Deus não está preocupado com o seu bem-estar aqui. Deus está preocupado com a sua vida na eternidade. Por isso, se Ele tiver que tirar as coisas boas da sua vida aqui agora, que estão te afastando dele, Ele vai tirar sem nenhuma dificuldade. Já tirou alguma coisa da boca do seu menino que era ruim, irmão? Cadê os pais aí? Amém? O menino pega uma pedra para comer e fala: olha, o menino está com vontade de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou arrancar. O menino anda no chão, você fala: ô menino, vai para esse chão. Porque você sabe que é o quê, irmão? Você está preocupado com o quê? O bem-estar prolongado do menino. E Deus é a mesma coisa, irmão. Ele vai tirar da sua mão mesmo. Assim como a gente tira o açúcar, alimento totalmente ruim dos meninos para quê? Prezando pela saúde, o Senhor faz a mesma coisa para mim. Mas entenda, se você está aqui tentando viver a vida, satisfazendo o seu coração com aquilo que é passageiro, você vai continuar faminto. O trabalho dignifica, mas não pode saciar a alma. Somente Cristo, que é o pão da vida, satisfaz plenamente. E ele mais uma vez vai trazer qual que é a vantagem do sábio sobre o tolo? Nenhuma. O que ele vai trazer aqui mais uma vez é porque muita gente tenta se gabar da sabedoria que tem. Só que ambos, no fim, têm o mesmo destino. O que nós precisamos nos gloriar é de termos sido encontrados por Cristo, por Deus em nossa caminhada, e nele ter os nossos pés firmes. Independente daquilo que nós conquistamos aqui, conhecimentos, perder habilidades sociais, não preenche o vazio, são sem Deus, sábios e tolos andam pelo mesmo deserto. Salomão mais uma vez tem olhado para a vida de forma desesperada, entendendo e tentando mostrar para nós: a vida sem Deus em todos os seus aspectos é vazia, é vaidade, é correr atrás do vento, mas nós não queremos ouvir. Queremos satisfazer a nossa vida com mais diploma, com mais certificado, com mais estudo, para ver se um dia seremos alguém. Mas como diz um cantor e pregador, a igreja está cheia de pessoas, doutores, indo para o inferno, cheio dos seus diplomas, porque vive somente para as coisas daqui. E Salomão diz: o tolo e o sábio sem Deus não tem diferença, vão para o mesmo lugar. Salomão está colocando o dedo na ferida mais uma vez e dizendo: não tente encontrar sentido em nada dessa vida, somente Cristo satisfaz. Somente Cristo satisfaz, meu irmão. E você entende que parece isso ser uma loucura para ser dito dentro da igreja? Cristo é suficiente. Olha que loucura. Falar que Cristo é suficiente se tornou uma afronta da igreja. Que a gente pode declarar que Cristo é suficiente, mas só se Ele me dá um monte de coisas que eu quero. A gente diz coisas, mas isso não condiz com a verdade. Cristo é suficiente se Ele me dá o que eu quero. Cristo é suficiente se Ele me der o trabalho que eu quero, o diploma que eu quero, o marido que eu quero, a esposa que eu quero, os filhos que eu quero, as viagens que eu quero, tudo que eu quero. Entenda, Salomão dizendo para nós: essa forma de caminhar é vazia. Porque se Cristo de fato não for somente a pedra fundamental, essa vida logo, ela vai ruir, ela vai cair. Entenda, o nosso coração é insaciável. Meu irmão, você pode estar aqui hoje achando que você só quer simplesmente crescer, e às vezes é um coração cheio de cobiça e avareza, e Deus te trouxe aqui para lançar a luz sobre o seu coração. Você de fato é contente com aquilo que você tem, meu irmão? Você é contente com aquilo que Deus te deu? A sua busca por ter mais, por melhorar, por crescer, é de fato porque você não quer ficar inerte e parado, e você quer construir e multiplicar os dons que Deus tem amado na sua vida, ou porque você já não satisfaz mais com aquilo que você tem? Como que é o nosso coração? Por que você está buscando algo? Quer ser alguém nesse mundo?
E verso 10 e verso 12, para a gente finalizar. A limitação do homem em ser Deus. Tudo que agora existe já recebeu o nome há muito tempo. Salomão já disse outra vez, amém? Você olha alguma coisa nova aqui? Não, já existiu outro tempo. Salomão está começando a voltar a trazer algo que ele já trouxe para nós. Que o que? Não existe nada de novo debaixo do sol. Por isso não adianta tentar firmar os nossos pés naquilo que é passageiro, não há novidade. Por isso os nossos pés têm que estar firmados na rocha da palavra. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, amém, aumenta a vaidade. Vamos colocar aqui para traduzir melhor para a gente entender. Quando aumenta as palavras, aumenta o que, irmãos? A futilidade. Quem fala demais só fala coisas vãs. Assim Salomão está dizendo, e isso é a verdade, irmão. A gente precisa aprender a ter domínio próprio sobre a nossa língua. Qual proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua futilidade? Essa é a ideia de Salomão aqui. Os quais ela gasta como sombra. Quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Você percebe que no final agora Salomão ele só joga para fora a angústia do seu coração e é meio desconexo do que ele está trazendo. O que ele vai trazer, a primeira coisa para nós no sentido seguinte: você tem que entender mais uma vez que tudo que acontece aqui não tem nada de novo. É cíclico, está acontecendo de novo. Às vezes a gente se assusta, já aconteceu. Só tem um novo nome, uma nova roupagem. Por isso, não se apegue, sabe por quê? É passageiro. Aquilo que um dia foi novidade, preencheu o nosso coração, amanhã já saiu de quê, irmãos? De moda. E aí nós pesamos a nossa vida para aquilo. Aí você descobre que não tem ninguém nem olhando para aquilo mais. Aí fala, oh meu Deus. Aí você pega e vai para a moda nova. Aí quando você percebe que você foi para outra, aquela que você estava, voltou de novo. Aí você fala, e agora? Joguei minhas calças boca de cima tudo fora. Que agora é o tipo de calça. As calças boca de cima faz o quê? Aí volta de novo. Por quê? É só um exemplo, né, irmão? Às vezes eu estou acreditando, às vezes acredita mesmo. Faz o que calça boca de cima? Ninguém pode, irmão. Não chega de boca de cima aqui não, irmão. Nós vamos conversar com você lá atrás. Então, irmão, por que ele vai trazer para nós? A vida não tem nada de novo real. As coisas, elas sempre se repetem. Por isso, não se apoie no que está agora posto diante dos seus olhos. Sabe por quê? Você vai viver essa troca incessante e cansativa. Irmãos, acompanhar a moda é uma luta, né, irmão? Acompanhar a novidade, acompanhar as atualizações. E o nosso coração ele quer se fartar nisso, lançou algo novo. Você quer fazer o quê? Eu quero estar dentro. Eu quero que daqui não você percebe, irmão, o que o seu está agora apontando, o que está legal agora é o vintage. É o que estava lá atrás. Aí você fica assim, não, eu atualizei toda a minha vida. Sabe o que Salomão está dizendo? Irmãos, é vazio. Encontre prazer em Deus, contentamento, permaneça, porque as coisas de verdade não tem nada de novo. E aí mais uma vez ele volta a nos aconselhar, na multidão das palavras, aumenta o que, irmãos? A futilidade. Um convite para mim, para você: está difícil, está cansado? Fale menos, peque menos, machuque menos. Tenha menos oportunidade de ficar pedindo perdão, porque nós falamos muito. E Salomão está trazendo para nós: entenda essa verdade. Aquele que fala muito, aquele que não tem domínio sobre as suas palavras, esse também aumenta a sua futilidade. E o futuro do homem é incerto sem Deus. Qual que é a visão de Salomão para a vida? Que a vida é uma vida de vaidade e sombra, vapor. Por isso os nossos pés precisam estar em rocha e na palavra. 3 coisas para finalizarmos. Primeiro,
A riqueza é inútil sem desfrute, mas em Cristo temos a verdadeira alegria. Amém, irmãos? João 10:10, Jesus traz para mim e para você: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Cristo Jesus encontramos a plenitude que dinheiro, fama nenhuma pode nos dar. A vida sem Deus é fútil e sem propósito, mas encontramos razão para viver em Cristo Jesus, e nele até o trabalho tem significado e até o sofrimento tem sentido. Como Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo, e até o morrer agora tem saldo positivo, porque a minha vida está fundamentada em Cristo Jesus. Agora, a morte para aqueles que estão depositando a sua vida no Cristo que é eterno, a morte não é sinal de tristeza, é sinal de lucro. Terceiro e último ponto: o homem é limitado sem Deus, mas em Cristo encontramos segurança eterna. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o nosso futuro não é incerto em Cristo, mas é seguro e garantido na ressurreição com Ele. E nessas verdades nós nos apoiamos em nome de Jesus. Solte para o seu lugar, por favor.